Fala, torcida vascaína, você está no canal Os Vascaínos. Eu sou o Edu, trajado com a camisa da Rasta para falar de Vasco da Gama com você. Isso porque ontem o gigante deu show. Emiliano Dias bateu o martelo no assunto reforços e temos muitas coisas para falar e informações para trazer agora no vídeo da tarde do nosso canal. Esse vídeo é um oferecimento da campanha Você no Caldeirão. Já pensou vir para São Januário com tudo pago, passagem, hotel, ingresso? Você vai viajar para o Rio de Janeiro para ver o Vasco jogar, vindo de qualquer lugar do Brasil. É isso, amanhã sai o resultado da nossa campanha e o link para participar tá aqui na descrição desse vídeo, você não pode ficar de fora. No vídeo de hoje, além dos temas que já falei, vamos falar sobre Maracanã. O Gigante da Colina vai jogar no Maraca no domingo contra a equipe do Nova Iguaçu. Mas antes disso, não tem vida fácil. O Vasco pega o Água Santa pela Copa do Brasil na quinta-feira e os ingressos estão praticamente esgotados para o jogo de quinta. O Vasco em uma crescente, em um momento gostoso. Você tá feliz com o Vasco? Eu também tô. O Vasco jogou muito bem ontem e arrebentou a Portuguesa. E vamos agora para a semana decisiva, cheia, obviamente, de decisões. E você acompanha tudo aqui no nosso canal. Vai aqui no like rapidinho, deixa o seu like ali, deixa o seu comentário, inscreva-se no canal. E eu vou ler os comentários hoje mais tarde na nossa live. Eu quero que você coloque aqui: quem foi o melhor jogador em campo ontem com a camisa do Gigante da Colina? Eu acho que é chovendo molhado, né? Tá muito fácil dizer que foi Dimitri Payet. Vamos tocar a vinheta. Enquanto isso, você vai aqui no like e eu volto trazendo muita informação de Vasco para você aí do outro lado. Ontem o Gigante da Colina bateu a Portuguesa e fez uma partida memorável. Algumas atuações individuais que a gente consegue destacar na martelada do bem. Payet foi o melhor em campo, na minha honesta opinião. Um cara que realmente infernizou a defesa da Portuguesa com dribles curtos, belos passes, 2 assistências, uma pré-assistência e um gol em um jogo que o Vasco fez 4. Ele participou de todos os gols do Gigante no jogo de ontem, sem contar que tivemos ontem uma excelente partida de Pablo Verratti, um gol e uma assistência, que foi a assistência para o gol de Dimitri Payet, o nosso pirata que está jogando muito bem. Por outro lado, Ramon Dias e Emiliano vêm encontrando o time do Vasco, como eu destaquei no pós-jogo. O Vasco hoje tem um elenco que ainda precisa de muitas peças. Inclusive, é o próximo tema aqui. Mas mesmo assim, Emiliano e Ramon já sabem onde mexer, onde substituir no momento que precisam colocar o time para cima, no momento que precisam colocar o time mais defensivamente, no momento que precisam ter mais a bola ou ser mais reativos. Eles sabem mover as peças dentro desse tabuleiro que é esse elenco do Vasco. Ramon e Emiliano estão vivendo um grande momento no Gigante da Colina, mostrando que até em dias que o Vasco não joga tão bem, o Vasco consegue sair com a vitória, como foi contra o Volta Redonda, contra o Marcílio Dias. Mas ontem, uma atuação memorável. Um Vasco que dominou a Portuguesa, jogou muito bem, se impôs dentro de casa e deu um verdadeiro baile. Até os jogadores que entraram no segundo tempo entraram muito bem. O David, mais uma vez, entra e faz gol. Entra e inferniza a defesa. Quem sabe o David não possa ser um jogador vindo do banco que vá nos ajudar esse ano. Em contrapartida, o Vasco continua no mercado. E esse tema é muito importante. Isso porque Emiliano Dias ontem respondeu ao nosso canal sobre essa questão e relembrou algumas coisas de dificuldade do ano passado por falta de peças no elenco. Se liga na resposta de Emiliano Dias. Lineker, do canal Mário Coelho Vasco. Parabéns pela vitória. Emiliano, você acaba de se isentar nas questões de contratações, mercado da bola. Isso foi bem evidente para a gente aqui, mas é o seguinte: hoje o Vasco vence e convence. Qual é a sua visão dentro de uma janela de transferências, que ainda há a possibilidade de reforços, após uma vitória tão convincente como essa?
Você acha que isso amortece ou não uma responsabilidade maior nesse mercado até a finalização agora no início de março? El fútbol brasileño nos enseñó que es muy duro y el año es muy largo. Nos aconteció el año pasado que no teníamos volantes para jugar, porque teníamos pendurado, teníamos lesionado y no es solo para ahora, es para no sufrir durante el año también. Mas, vuelvo a repetir, no soy ni Ramón ni Evo el encargado de los refuerzos. Importante posicionamento do Emiliano, que vem mudando algumas ideias dentro do Vasco. No começo do ano, estávamos no Uruguai com o Lineker cobrindo a pré-temporada do Vasco e o Gary Medel, que é o capitão do time, bateu o martelo naquele dia e falou sobre a questão. O Vasco precisa de reforços. Emiliano, em vários momentos, falou sobre a necessidade de reforços. Depois disso, ele mudou um pouco o discurso e disse: eu tenho meus jogadores aqui, eu gosto dos atletas que eu tenho e a questão de contratar jogadores não é minha responsabilidade, mostrando que Ramon Dias e Emiliano pensam iguais. Alexandre Matos é o cara que tem que correr atrás desses nomes e reforçar o elenco. E outra coisa importante, na fala do Emiliano, ele deixa claro que o elenco muito curto, hoje com 27 jogadores, precisa aumentar. Ano passado houve uma situação que não tínhamos volantes para colocar em campo. Ele relembrou isso, mostrando que sim, ele está satisfeito com o que tem, mas precisa de mais peças. O Vasco tem que contratar mais para melhorar e qualificar esse elenco. E é muito importante essa batida de martelo do nosso Emiliano a respeito desse tema. E ele vai continuar respondendo assim. Lembrando, a janela de transferências fecha na quinta-feira. Fecha daqui a alguns poucos dias, digamos assim. Hoje é segunda, então vamos lá. Segunda, terça, quarta, quinta. 4 dias de janela. Levando em consideração que o Vasco, por exemplo, se fechar mesmo com o Cleiton Silva, que está sim negociando, vai precisar receber documentação, coisa que acaba demorando, pode fechar a janela, por exemplo, e não conseguir registrar um novo jogador ou novos jogadores. Então, esse tipo de situação tem que andar o mais rápido possível antes de quinta-feira para que possamos inscrever os jogadores pro Campeonato Brasileiro. Caso o Vasco não acerte com ninguém, o Gigante da Colina aí vai com esse elenco até 10 de julho, quando abre a segunda janela. Se o Vasco não contratar até quinta, o Vasco não poderá contratar mais nenhum jogador até o final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Agora vamos com o recado da Trip Tour. Daqui a pouquinho eu volto falando de Maracanã. O Gigante volta ao Maracanã no domingo como mandante e vai ser um dia muito legal. Eu estarei lá. E você? Lineker, traz o recado da Trip Tour para quem quer vir a São Januário e eu volto daqui a pouco para falar de Maraca. Para tudo, torcedor, para tudo. Você que ainda não está participando da nossa campanha, você no Caldeirão. Corre lá no Instagram, @você no Caldeirão, tá aqui, ó, digita lá, você vai encontrar a conta oficial da nossa campanha que vai te trazer para São Januário, com tudo pago, transfer, passagem aérea, hospedagem, ingresso, você vai pisar no gramado de São Januário, almoçar conosco no restaurante do Almirante e vai ganhar um mega presente na Mega Loja, essa linda camisa do Vasco modelo 2024 e outra, a Trip Tour, que está realizando essa campanha com a gente, vai te dar outro presente se você, ganhador da campanha, segui-los nas redes sociais. Então corre lá no primeiro comentário fixado e segue a Trip Tour. E você que vai ter passagens aéreas durante o ano, vai comprar e fazer a aquisição desse tipo de serviço, não perca a oportunidade de economizar e muito com a nossa parceira Trip Tour, que é oficial aqui dos nossos canais. Então corre lá que a Trip Tour tá fazendo uma mega promoção. E outra, se você for viajar para ver o Vascão, a Trip Tour vai colocar a gente aqui do canal e vocês no mesmo voo para fazermos uma bela de uma entrevista e você passar e se divulgar aqui. Não perca essa oportunidade, você no Caldeirão com a Trip Tour. Recado dado, não esqueça de deixar o seu like porque o papo agora é Maracanã. 10 de março, domingo, Vasco e Nova Iguaçu, provavelmente às 4 da tarde, no estádio do Maracanã. É o que diz o site da Dona Ferdi. A Ferdi confirma que o Gigante da Colina jogará no Maracanã. Transmissão, já que é mando do Vasco, o primeiro jogo,
da Cazé TV, do Sport TV e também do SBT, esse jogo que vai acontecer no Maracanã. E o Maracanã sempre foi palco para o Vasco da Gama desfilar tardes maravilhosas nos domingos, nas quartas-feiras, memoráveis tardes de Roberto Dinamite, Edmundo, Romário e agora de Dimitri Payet. Torcedor vascaíno estava muito apreensivo esperando a confirmação do Maracanã. Isso porque a última vez que o Vasco jogou no Maracanã como mandante, não sendo um clássico, foi contra o Atlético Mineiro e eu tava lá. Olha aí, eu tava lá naquele jogo em que o Vasco bateu por 1-0 o Galo com gol de Serginho. E existe uma diferença muito grande, uma discrepância do que se ganha no Maracanã e o que se ganha em São Januário. O grande motivo pelo qual o Vasco briga pelo estádio do Maracanã, além da parte histórica e o nosso direito de jogar na nossa segunda casa. O Maracanã é muito rentável e eu trago para você, vascaíno aí do outro lado, a informação do quanto o Vasco arrecadou naquele jogo como renda e o quanto o Vasco arrecadou ontem em São Januário. Jogando ontem contra a Portuguesa, o Vasco teve 17.431 pessoas dentro de São Januário, dando uma renda de R$ 417.413. Essa foi a renda do jogo de ontem. Em comparação, o último jogo do Vasco, em que ele foi o mandante no Maracanã, o jogo contra o Galo que eu já citei, o Vasco jogou para 53.540 pessoas, dando uma renda de R$ 3.034.502. Cara, R$ 3.034.502. Olha o tamanho da diferença do que se arrecada jogando no Maracanã para o que se arrecada jogando dentro de São Januário. Muito importante, voltar ao Maraca como mandante e não ter problema para jogar no nosso estádio. Até porque o Vasco, para jogar contra o Galo, teve que entrar na justiça. E agora, ao que parece, será de forma bem amigável esse jogo do Vasco no Maracanã contra o Nova Iguaçu no domingo, sem problema de justiça. Esperamos que isso se mantenha dessa forma. Em relação ao segundo jogo, o Vasco pega a equipe do Nova Iguaçu ainda em estádio a definir, como está lá no site da FERJ. Isso porque o Nova Iguaçu tem talvez a intenção de jogar em Brasília, um campo neutro, mas que possa ganhar uma boa renda, afinal, ele será o mandante. Mas o Vasco vai negociar e vai tentar manter esse jogo no Rio de Janeiro. Vamos ver como vai ficar essa situação, mas o foco é no primeiro jogo da semifinal, que será no domingo, e eu vejo você no Maracanã. Antes disso, sempre importante trazer a informação. Vasco com quase todos os ingressos vendidos para o jogo de quinta-feira contra o Água Santa pela Copa do Brasil, jogo que será às 8 horas da noite, valendo vaga na próxima fase. Ó, não tem vantagem de empate, hein? Se empatar, vai para os pênaltis, é jogo único. Esperamos o Vasco muito bem para esse jogo contra a equipe do Água Santa. O Gigante da Colina já se prepara para o jogo de quinta-feira. Hoje tem recovery, hoje tem toda aquela parte de recuperação pós-partida e logo depois o Vasco continua treinando, focando no jogo de quinta, no jogo de domingo, semana cheia de decisões para o Vasco se preparar para a gente poder curtir muito de Vasco da Gama. Você, eu encontro mais tarde às 8h30 ou 9h30, ainda não está confirmado o horário da nossa live de mais tarde. Vamos falar de Vasco e, claro, sorteio amanhã, o maior sorteio da história. Nenhum canal nunca sorteou uma viagem com tudo pago para o Rio de Janeiro, para um vascaíno curtir aqui a nossa casa, o Gigante da Colina em São Januário. Será ali provavelmente no jogo contra o Grêmio, na estreia do Brasileirão. Então, participe, link na descrição e a gente se encontra mais tarde na super live do canal Os Vascaínos. Tamo junto, galera, aquele abraço, valeu!